E aí entra outro elemento, que é um elemento que você citou da teoria das janelas quebradas, que eu concordo que é um elemento que não é só de aplicação de política pública, não é só papel do executivo, mas é o papel de liderança pelo exemplo, que é a questão cultural. Quem fez, a gente dá o exemplo de Giuliani, quem fez isso de verdade, criou uma nação que é muito mais impressionante que os Estados Unidos departamento, é um homem que chama Lee Kuan Yew, num país chamado Singapura. Ele é o maior líder político do século XX. Ele pegou um país que era favelizado, destruído, violento, com a autoestima e com a moral corroída, porque foi humilhado pelo Japão por anos, e ele transformou essa numa das grandes nações mundiais. O que ele tinha como teto? Todo mundo falava, a pessoa em Singapura, ela é suja, ela é porca, ela é criminosa, ela não é confiável para fazer negócio. E ele acreditava que, primeiro você vem com leis e uma liderança muito firme na aplicação da lei, ou seja, o exemplo vem de cima. A lei dura e a sanção pesada vira hábito. O hábito depois se torna cultura, a ponto de você sequer conseguir distinguir no futuro que aquilo um dia foi forçado à população. A sanção, a lei dura com a aplicação e o exemplo da liderança acaba gerando um exemplo positivo. E nós no Brasil já tivemos exemplos positivos. Até os anos 90 o brasileiro não usava cinto de segurança. Até o meados dos anos 2000, todo mundo fumava dentro de qualquer espaço fechado. E veio uma lei, aquilo se tornou hábito, e depois se tornou cultura, e hoje as pessoas levam isso muito a sério. O brasileiro agora põe cinto de segurança no banco de trás. Então, nós somos capazes de criar vamos dizer, esse processo. Mas um país que tem o processo dele, vamos dizer, não só de criador de leis, mas de dar exemplo, vindo uma liderança tão ruim como o Brasil, ele não faz essa imposição do topo para baixo. Não vai vir, e isso aqui que eu tô falando não é popular, mas precisa ser dito, não vai vir da base da população a mudança. A mudança sempre vem do topo em todos os lugares do mundo. Só que uma liderança política corrompida com o vorcaro nunca vai fazer top-down o exemplo que precisa ser dado na população. E o que eu chamo isso, que é a desfavelização mental do brasileiro, tem a ver com o Giuliani, mas tem muito mais a ver com o que aconteceu em Singapura, que é a ideia de que as pequenas práticas antissociais do brasileiro vão precisar ser enfrentadas. O Rio tem muitos esses exemplos, de a invasão do espaço alheio, é o cara com a caixinha de som dentro do ônibus, a pessoa que pula a catraca, é o cara que se apropria do espaço público da praia. Não, essa área aqui é minha, você não pode sentar nessa cadeira. É a pessoa que picha, é o cara que joga o lixo na frente da casa da outra pessoa. Esses pequenos comportamentos, eles vão ter que ser tratados como delitos. E o Estado vai ter que estar muito presente nisso. Isso vai ser criticado. Falar, ele quer um Estado policial. Mas eu preciso criar os bons hábitos. Os bons hábitos criam os bons bairros, criam a boa cultura. E a boa cultura começa a criar ambientes que são socialmente passíveis de serem vividos. E isso vem acompanhado da mudança das leis penais. Mas isso tem que vir acompanhado de uma liderança muito boa. É uma questão de liderança. Se você não tem uma liderança que quer implementar isso, você não vai implementar. Falam do Bukele. O lance que o Bukele fez é, primeiro ele destruiu o crime organizado, agora vai ver o que ele tá transformando em São Salvador. Tirando os fios, a cidade tá ficando limpa, vai jogar lixo na rua em São Salvador. Então, o exemplo que a gente tem que dar é transformar os nossos ambientes e os nossos hábitos. E criar uma cultura de civilidade. Aí esses elementos, eles vão ter um efeito que uma coisa puxa a outra e ajuda a outra. E aí tem um elemento que eu te disse, é o elemento cultural e o elemento de liderança, que não são necessariamente positivistas no sentido de passar a lei, mas de passar o substrato cultural que está por trás da lei, que faz a lei valer. Que é a ideia de você ter um sistema de valores comum. Hoje o brasileiro está completamente e moralmente esculhambado. E essa esculhambação vai se refletir numa sociedade mais violenta, com certeza. Perfeito.